Então agora nós vamos falar um pouco mais do recurso de imagens aqui no Platon Cloud. Então aqui no menu lateral, se você vier aqui em imagens e expandir, nós teremos aqui duas opções, tá? Duas opções do tipo de imagens, tá? Que é templates e ISOs. Afinal, o que é imagens e o que são templates e ISOs, né? Então vamos lá, imagens nada mais é, ou até o nome ele já sugere, né? Uma imagem é como se fosse alguns modelos de imagens entre discos virtuais, ISOs e tudo mais, que é justamente modelos para que você consiga utilizar, baseado neles, as suas instâncias. Então vou dar um exemplo, né? Digamos que você tem aí um software que já possui ali a sua própria ISO, você queira você mesmo desenvolver o seu próprio sistema operacional, por exemplo, você queimou isso em uma ISO, por exemplo, ou em um disco virtual, né? Então aqui no Platon Cloud tem como você justamente conseguir lidar com essas imagens, você importar, você conseguir converter um volume em uma imagem, daqui a pouco a gente mostra mais sobre isso, tá? Mas tem como você justamente gerenciar os seus próprios modelos, né? Ou seja, os seus próprios templates, as próprias imagens de sistema operacional, as suas imagens ISO, né? Então tudo isso ele é possível fazer aqui no Platon Cloud. Então vamos lá, vamos começar explicando a diferença clara entre templates e ISOs, né? Ou imagens ISOs, né? Templates nada mais é que discos virtuais no formato Kcal, TOO e formato RAW. Lembra quando no tutorial sobre volumes nós informamos que nós aceitamos dois tipos principais de volumes de discos virtuais, que era o tipo RAW e o tipo Kcal TOO? Então, em templates é a mesma coisa. Então, tem como você conseguir registrar um disco virtual como um modelo, como um template, justamente para você utilizar, né, esses templates em instalações futuras de outras instâncias, tá? A gente indo aqui em templates, a gente consegue justamente já visualizar os templates próprios, né, que você mesmo consegue desenvolver e você mesmo consegue importar, tá? Uma coisa que é bem importante a gente informar é que nos templates, tanto possui templates que você mesmo pode possuir, ok? No qual você consegue importar de uma origem, por exemplo, você consegue converter, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso também, mas né, nós aqui da Platon, aqui na plataforma Platon Cloud, nós já disponibilizamos alguns templates, né, algumas distribuições, alguns sistemas operacionais mais comuns, né, que hoje é utilizado aí no universo da cloud, né? Então, se você observar aqui, né, ele vai possuir um filtro, por padrão ele vai filtrar as suas próprias imagens, e aqui, se você observar aqui no último filtro, você consegue observar um item chamado de comunidade. O que significa comunidade? É justamente as imagens públicas que nós mantemos aqui e nós importamos aqui. Então aqui tu pode já de cara observar que tem aqui os principais sistemas operacionais, né? CentOS, Debian, todas as versões ali mais recentes, né, dos sistemas operacionais, Ubuntu, você vai ter Rock Linux, Alma Linux, né? E por aí vai, né? Ao longo do tempo a gente tende a alimentar ainda mais esse marketplace de sistemas operacionais, tá? Importante também enfatizar aqui que esses templates, todas essas imagens, esses modelos de imagens, eles são todos extraídos a partir da origem oficial, né, desses sistemas operacionais. Então, sempre quando a gente vai importar, por exemplo, uma imagem do Ubuntu, né, a gente importa sempre a partir da fonte, né, confiável, a fonte direta aqui da própria Canonical, ou seja, do próprio Ubuntu, né? E mesma coisa se aplica a todas as outras sistemas operacionais. Essas imagens virtuais, a maioria das desenvolvedoras já deixam no padrão utilizável tanto para você utilizar aqui no Platon Cloud como em outro cloud público. Então tem diversos recursos já pré-instalados que você vai utilizar, né? Todos esses sistemas operacionais que são extraídos a partir da origem da desenvolvedora já possuem o próprio CloudInit instalado, ou seja, aqui todos os sistemas operacionais, você vai conseguir utilizar os user data, os CloudInits, né, os scripts de user data, em todos sem exceção, tá? Porque justamente ele já vem preparado para isso. Uma das configurações que também já vem pré-definidas, assim como o CloudInit, é também o padrão de usuários, né? Então, sempre quando você vai utilizar uma dessas distribuições que está atribuída à comunidade, ou seja, as distribuições públicas aqui da Platon Cloud, que estão na parte comunitária, né? Todos, ou a maioria delas, elas possuem um padrão que é utilizar o usuário por default, né? Ou seja, o usuário padrão, o nome do próprio sistema operacional. Então, um exemplo, Ubuntu, né? Se você vem aqui em computação, instância, criar uma instância e justamente selecionar o Ubuntu,
né? Assim que a criação, o provisionamento da instância tiver concluído, né, a própria plataforma Platon Cloud ela vai colocar aqui, né, no canto superior direito a senha, né? A gente falou muito isso sobre justamente no nosso tutorial de como provisionar a instância, tá? Então, o usuário por padrão, ele é justamente o nome do sistema operacional. Então, se é Ubuntu Server, o nome do usuário por padrão será Ubuntu. E a senha é justamente aquela que aparece na modal ali no canto direito superior, ok? Então, voltando aqui para a parte de templates, como eu falei, né, você tem tanto os templates, os modelos, né, de sistemas operacionais na parte de comunidade, que são os templates mais comuns, né, estamos falando aí dos principais players aí da internet relacionados a sistema operacional, Debian, Ubuntu e por aí vai, né. Mas, como comentei, também tem como você mesmo ter os seus próprios templates. Tá? Isso é muito importante, porque você como usuário vai querer justamente um sistema operacional às vezes muito peculiar, muito particular, às vezes é um sistema operacional que já tem algumas coisas já pré-instaladas, né? Uma X configuração. Hoje, quando nós olhamos até para o mercado de distribuição de software, nós vemos um comportamento até bem conveniente de algumas desenvolvedoras de softwares, principalmente softwares um pouco mais robustos, que são muito anexados ao sistema operacional, no qual eles já disponibilizam muitas vezes o próprio template em formato Kickout2, por exemplo, em formato RAW ou outros formatos, né? Softwares como é o caso de Pharos, como é o caso de FortiGate e por aí vai, eles já disponibilizam justamente essa imagem já com todo o software configurado, né? Então, muitas vezes você mesmo vai querer subir, né, esses templates com justamente esses softwares pré-instalados, tá? Uma coisa bem interessante também, um recurso que também você pode fazer, que também é atrelado sobre gerenciar os seus próprios templates, é justamente você, a partir de uma instância já criada, transformar ela em um template, né? O que significa isso? Para que eu utilizaria isso, né? Isso é bem interessante. Imagine que você tem um software, né, que ele é desenvolvido pela sua própria empresa, ou é algum software que você quer automatizar, justamente, por exemplo, a instalação ou a configuração deles, onde você quer justamente provisionar instâncias com aquele software em larga escala. Nós já mostramos aqui em outro tutorial uma forma que tu consegue justamente automatizar esses tipos de processo, que é usando o próprio user data. Em outro vídeo de tutorial a gente conseguiu mostrar para vocês como a gente consegue automatizar a instalação e execução de scripts com user data, mas aqui também você consegue automatizar isso, né? Então, imagine que tu tem uma instância onde você pode simplesmente instalar ali os seus bancos de dados, a sua aplicação, a sua linguagem, o runtime da sua linguagem de programação, né? Você pode já deixar compilado o seu software ali, né? E já pré-configurado, né? E é onde você pode simplesmente pegar aquilo e você pode empacotar ele e transformar ele em um template. Uma outra possibilidade que temos aqui no Platon Cloud na parte de imagens é justamente tu ter a possibilidade de importar, né, templates a partir de uma URL ou localmente também, tá? Então, aqui na parte de registrar, né, de importar um template a partir de uma URL, nós pode clicar aqui, justamente nesse botão de registrar template a partir de uma URL, e aqui você consegue colocar justamente a URL o endereço, né, o endpoint, onde está hospedado esse template, né? Lembrando que esse template, ele deve ser no formato ou RAW ou formato Kickout2, né, que é justamente o padrão de tipos, né, de formatos de discos virtuais que o Platon Cloud aceita, né? Se você tiver um outro formato, como é o caso de um formato OVA ou formatos compatíveis para VMware ou formatos compatíveis para Hyper-V, tem como também converter esses formatos para os formatos aqui que o Platon Cloud ele aceita, tá? Então, mesmo que você não tenha, por exemplo, tanto isso vale para a parte de volumes, né, para questões de volumes, tanto para templates, mesmo que tu não tenha esse disco no formato que nós aceitamos, de qualquer forma, entre em contato conosco que nós conseguimos te orientar a como converter esse template, tá, no formato onde o Platon Cloud aceite, tá? Mas, como eu comentei, tanto o RAW como o Kickout2, ambos são bastante aceitos aí e suportados em diversas clouds públicas e diversas fornecedoras já disponibilizam nesses formatos. É o caso aqui que a gente vai usar de exemplo do próprio Ubuntu, né? Então, se a gente vir lá no próprio site oficial do Ubuntu, né, em cloud-images.ubuntu.com, nós vamos conseguir visualizar todas as clouds públicas, né, clouds images que o Ubuntu disponibiliza, tá? E uma delas é justamente, né, o formato Kickout aqui, né? Então, nós encontramos aqui, simplesmente nós podemos copiar esse endereço e vir aqui no Platon Cloud e
colar, tá bom? A gente consegue colar esse formato. Então aqui eu tô só registrando, obviamente esse template ele já tem registrado, né? Como eu falei, nossos templates que são registrados na parte comunitária já são extraídos do repositório oficial, né? Mas aqui só para demonstração a gente vai seguir, tá? Então, Ubuntu 24 demo. Ok? Aqui eu escolho a zona, né, onde nós vamos estar hospedando esse template, e aqui é justamente o formato, né? Então, nesse caso aqui é o formato próprio Kickout, a gente deixa em Kickout, tá? As demais informações, a maioria delas são opcionais, né? A parte de tipo de SO é uma forma como a gente consegue categorizar esse template. Hoje, aqui nessa lista, possui a maioria dos sistemas operacionais mais comuns, tá? Então, no via das dúvidas, você também pode colocar ou se é genérico Linux, ou se é, nesse caso aqui eu vou colocar aqui Ubuntu genérico, ok? Não tem nenhum problema, isso aqui é só para categorizarmos, ok? E aqui é uma parte de tipo de template, você pode selecionar como user, ok? Aqui eu vou habilitar o gerenciamento de senha, que é justamente quando ele vai fazer o deploy, né? Ele aparece aquela senha no canto superior direito da tela, ok? E aqui eu posso seguir com o ok. Então aqui, após você clicar no ok e confirmar ali no formulário, ele vai aparecer aqui, né, já na lista aqui de templates e, obviamente, né, para que ele esteja disponível, né, toda a nossa base de dados, a nossa própria ferramenta, ela tem que fazer toda a parte de download e instalação desse template para estar pronto para você utilizar. Então, ele pode demorar um pouco até que ele fique pronto, isso depende muito do tamanho do próprio disco. A maioria das vezes esses sistemas operacionais eles já vêm num tamanho bem reduzido, mas você pode ir acompanhando o procedimento justamente vindo aqui e vindo em zonas, tá? Então tu consegue vir em zonas e você consegue acompanhar em cada zona como que tá, né, justamente o status dessa instalação desse template, tá? Então aqui tu consegue visualizar justamente aqui em zonas, em cada zona, como que tá o status de instalação, ok? Deu boa, a partir do momento que ele termina, né, ele finaliza a instalação, ele já pode notar aqui que ele vai estar como estado como ready, ou seja, pronto, ok? E aqui você já consegue justamente utilizar já esse template, tá bom? Aqui tu pode vir em instância, criar a instância, e aqui na parte, na terceira etapa aqui do provisionamento de instância, tu pode observar que tu tem, né, um campo chamado meus templates, né? Então esse template aqui, tu justamente vai conseguir visualizar esse template que acabamos de provisionar. Então aqui nessa parte do campo de meus templates, você consegue observar a lista dos seus próprios templates, e aqui aquele que a gente acabou de registrar, você consegue justamente clicar aqui e aqui seguir com o processo de provisionamento da sua instância, que ele já vai subir com o template que você recém adicionou. Então nós vimos aqui como é fácil a gente conseguir importar, né, templates a partir de uma URL, né? Lembrando que assim como volumes, também tem a possibilidade de você importar, né, esse template localmente, se tu tiver ele na sua máquina. Óbvio, né, que assim como volume e template aqui, discos virtuais geralmente eles são grandes, né? Então, muito diferente, por exemplo, como é o caso de ISOs, né, imagens ISOs, que daqui a pouco a gente fala mais, eles geralmente tendem a ser, né, um tamanho um pouco mais considerável, né? Então, pode chegar até 10 GB. Então, embora a plataforma permita a gente importar, geralmente é bom estar ciente que devido a esse tamanho desse disco virtual, isso pode ocasionar ali talvez uma lentidão até para a gente conseguir provisionar. Então, a gente sempre recomenda, né, embora tenha essa possibilidade para imagens que são mais curtas, né, são mais leves, mas a gente sempre recomenda que seja para uma URL, ok? Então, agora que a gente já falou e já explicou sobre os templates de discos virtuais, agora nós vamos abordar justamente as imagens ISOs, né? As imagens ISOs, elas nada mais são do que imagens de CD ou DVD, eram muito populares, era muito comum, ainda é muito comum, na verdade, a utilização dessas imagens, quando você utilizava, por exemplo, uma imagem ISO e você utilizava em um pendrive, né, ainda é muito utilizado em circunstâncias de onde você vai, por exemplo, instalar um sistema operacional, e aqui, embora, claro, virtual, né, tem como a gente também suportar essa utilização de imagens ISO para estar fazendo ali o boot, né, das suas instâncias, tá? Então, aqui você consegue ter as opções de gerenciamento muito similares em relação à própria parte de templates ali, tá? A diferença é que ISO, geralmente, pelo fato de ser um formato ali de discos de CD ou DVD, geralmente ela tende a ser um pouco mais enxuto, dependendo muito, claro, do sistema operacional, ok? Mas o gerenciamento aqui ele é bem similar, tá? Então, por ser similar aqui, boa parte dos recursos, né, tanto de importação local de ISO,
né? É possível tu fazer aqui, executar essa importação manual, é bem simples, tu coloca o nome, a descrição, né, a zona, tu descreve se é bootável ou não, né, essa imagem ISO, tu seleciona o tipo de sistema operacional mais ou menos parecido com a mesma ideia da parte de templates, tá? Mas tem como você também registrar, né, essa ISO a partir de uma URL, né? Então você consegue colocar essa URL aqui, o nome, escolhe se ele é bootável. Aqui a configuração é a mesma da parte de templates, então aqui eu já importei, tá, uma ISO que é justamente do sistema operacional Alpine, ok? E aqui toda a parte de observação em relação ao status dessa ISO, se ela está sendo instalada ou a porcentagem e tudo mais, é a mesma coisa, ok? Então, basicamente, quando você vai utilizar ela, também é muito similar à parte de template, só vai mudar apenas um menu ali que você seleciona. Então vamos lá, né? Aqui em computação e instância, né, para você conseguir criar a partir de uma ISO, você simplesmente vem aqui na parte de criação de instância e aqui, agora, ao invés de você selecionar esse menu de templates, você escolhe justamente as ISOs, ok? Então, tu pode vir aqui em minhas ISOs, né, e você pode justamente selecionar ali a ISO que você recém baixou, né? Nesse caso aqui eu já tinha instalado o do próprio Alpine, né, para agilizar aqui no tutorial, ok? Eu vou seguir aqui com o processo só para mostrar para vocês como é fácil e como é simples aqui a gente conseguir provisionar essa ISO. Então aqui já mostra o tamanho do disco que tu vai querer, ok? Seleciona a rede, perfeito. E aqui a gente pode seguir. Então aqui, após ele conseguir criar, né, a sua instância, consegue observar, justamente clicando aqui nela, né, que a ISO, né, que você instalou, ela vai estar anexada a esse sistema, a essa instância, né? Então, para a gente acompanhar justamente o boot, né, dessa ISO, a gente consegue visualizar aqui no console, tá? Caso você tenha alguma dúvida em relação ao console, a gente explicou isso no tutorial justamente de como acessar a sua instância, tá? Então aqui a gente já consegue observar, inclusive, né, que o nosso né, sistema operacional, que é o Alpine, ele já bootou, tá? Ele já conseguiu, ele até mostra aqui para nós, né, booting from DVD, né? Então ele já mostra aqui, ele já bootou e tudo funciona como esperado, tá? Então aqui, obviamente, o Alpine ele tem que executar algumas coisinhas aqui para tu instalar. Se for um Windows, ele vai ter todo o processo de você instalar o sistema operacional, mas enfim, isso aí vai muito do sistema operacional. Após a instalação, você pode simplesmente vir aqui e parar a máquina, a sua instância, tá? Então aqui, após parar a sua instância, tá? Você pode vir aqui e vir aqui justamente nesse botão aqui e desanexar a ISO. Obviamente isso aqui não é obrigatório, mas nós recomendando que após a instalação do sistema operacional que você está bootando ali, né? Nós recomendamos, obviamente, para que mude ali a ordem de boot, para que não fique ali no loop infinito, né, de boot ali para instalação do sistema operacional.